Olá a todos, o meu nome é Márcia Selle. Bem, gostaria primeiramente de agradecer ao convite e espero ser útil no meu contributo neste podcast, que disponibiliza-nos um bom espaço para desenvolver diversos assuntos em volta do design em Moçambique. Fui formada em comunicação na Politécnica até o bacharelato e depois transferi-me para os Estados Unidos para dar continuidade ao curso. E além da comunicação, sou licenciada em produção de mídia. E enquanto estava lá também acabei fazendo um curso técnico à distância de graphic design. Foi onde tudo começou. Isso há praticamente 10 anos. Então, como abordagem para este podcast, iremos falar sobre ser motion design no contexto moçambicano, que na minha experiência é uma tarefa bem complexa. Envolve de forma ideal algum domínio de matemática e física, um dom criativo que não é necessariamente imperativo, apenas aconselhável, e algumas noções cinematográficas e artísticas. Onde acho que é chegar? Na prática, os programas usados pelo Motion buscam resultados que criam ilusões de movimento e terão como produto final o videográfico. E para tal, é sempre bom ter uma noção de como essa mecânica funciona, daí onde vem a parte dos cálculos que determinam os ângulos e as posições, tentando atingir a fluidez da animação da melhor forma possível. O dom criativo é posto em prática na concepção e na animação dos elementos, tais como os textos, personagens, objetos ou imagens, de modo que atrai a atenção e o interesse do público. As bases cinematográficas e artísticas, tais como as regras das cores da câmera, ajudam inteiramente a lógica e as normas do funcionamento da animação dos elementos. Bem, então no nosso país, felizmente, temos como obter essas habilidades, seja na escola ou via internet, e a maior parte do nosso conhecimento teórico realmente provém do Brasil e dos Estados Unidos, que são um dos países mais importantes em produção de audiovisual e de comunicação. Então, o lado positivo é que conseguimos pegar nesse conhecimento e desenvolver conteúdos locais. Como exemplos temos os Pestinhas, que é uma curta de personagens assim, umas crianças animadas. Também tem como publicidades diversos produtos e serviços que nós temos na praça. Na televisão temos as vinhetas dos programas e entre outros exemplos. E além da escola ou formação autodidática, é possível adquirir o conhecimento técnico para ser motion, observando ao redor tudo que se movimenta e como as coisas acontecem. Isso ajuda a assimilar a mecânica dos movimentos das coisas que podem ser depois usadas nos vídeos gráficos que for a criar. Por exemplo, ver como a avó pila, que tem aquele momento ela está ali, então tentar observar como é que o movimento funciona e outro exemplo pode ser também que é algo mais natural, que é uma mafura cair do mar. E essa observação também é importante para entender como a mecânica, as cores, os movimentos e a física das coisas funcionam. Daí vem as noções cinematográficas e artísticas. Então lembramos agora de um spot que tive que fazer, em que tinha que simular um chinês a sambar. E para isso tive que aprender a dança e saber como os meus pés mexem-se para captar o movimento na minha mente. E depois veio a parte de criar a animação, aí tive que pensar como fazer. Acabei escolhendo o ângulo de cima, parecendo que a pessoa estivesse no chinelo a dançar, e vi que era a melhor posição para poder ver o passo na animação. Então os meus olhos praticamente eram a câmera, então eu estava a olhar para os pés, onde todo o movimento iria acontecer. Agora, na questão da escolha de cores, preferi como fundo a cor branca, o fundo da animação. Isso é que apenas o chinelo teria cor, para não criar qualquer tipo de ruído externo, e assim a pessoa que for a ver o vídeo gráfico iria focar apenas no passo criado na animação. Então, e também como tratava-se um teaser, no fim, para não parecer que era uma publicidade de fora, tendo em conta que era samba, e um chinelo a dançar, coloquei um texto dizendo brevemente em Moçambique. Isso já criando a conexão com o público local. Isso só para mostrar que tive uma série de decisões para tomar para que o público também pudesse perceber a intenção da animação. Que o chinelo vinha do Brasil, aí houve o símbolo do samba, e que estaria agora disponível em Moçambique. Isso, o texto que estava já no fim. Isso é para tomar em conta que no nosso contexto moçambicano, para o motion, sinto que é importante estar a par da diversidade cultural
Isso também envolve a observação do que se passa em volta e como as pessoas, o ambiente, os objetos interagem, a fim de ter vídeos gráficos na qual o público possa se relacionar. Como exemplo, pode ser uma animação de uma mulher numa capulana, enfim, seja amarrado, enfim, ou posto na cabeça, que é parecida com uma senhora que esteja aí no mercado, assim, que regularmente costuma vender lá no mercado de Camanim, por exemplo. E tendo esse tipo de animação, as pessoas podem ter muito mais aderência, o público em si pode ter muito mais aderência do que estamos a ver uma animação do robô a falar sobre o robô que já fala sobre a importância da alimentação saudável, por exemplo, né? Caso for para criar uma animação de uma campanha de boa nutrição. Isso é apenas um exemplo. Isso só para mostrar que a familiaridade e a conexão do público com os conteúdos parte da abordagem que o designer toma em relação ao seu trabalho e à execução dele. Falando em conexão, outro aspecto que o motion pode tomar em consideração é o nível diverso de percepção do usuário, público, do cliente que for a ver o seu vídeo gráfico. Lembro-me de a primeira vez que criei um efeito e o quanto eu usava tanto sem notar que, ao invés de comunicar, estava a criar ruído. Eu estava tão emocionado com esse efeito, porque era a primeira vez, enfim. Né? E só me apercebi quando perguntei à minha avó, ao vermos juntas a publicidade, né? Eu quis mostrar, né? O que eu faço, né? E se tinha percebido a animação, que ela disse que foi muito rápido e que nem deu para ver o que dizia. Então, isso é para ver que, por vezes, é necessário pensar na utilidade do efeito. Por exemplo, as letras ao evaporarem dão um senso mais calmo do que letras que desaparecem bruscamente no corte, caso for para criar um efeito emocional de choque. Essa parte da percepção da mensagem considera que em Moçambique nem todos assimilam a informação de forma igual. Então, quanto mais perceptível for a mensagem por detrás do vídeo gráfico, melhor, a fim de incluir todo tipo de público. Com pouco texto que transmite uma mensagem direta, não obrigará o público a pensar muito e ter que decifrar o que está a falar. E caso for a criar um conteúdo mais complexo, tem que ser uma transição bem gradual. Isso é habituar e não agredir com novidades. Ser pouco a pouco, habituar a pessoa a ver essa novidade. E um método bom que eu sinto que, por acaso que eu uso propriamente, que é exercitar essa percepção em vendo diversos conteúdos visuais para notar a eficácia das mensagens transmitidas nos vídeos gráficos já existentes. Temos localmente muitos criativos e agências a desenvolver conteúdos e podem ser usados como exemplos do quanto o produto vendeu ou se as pessoas aderiram ou não à campanha, mensagens veiculadas no vídeo gráfico. Isso é só para chegar ao ponto que o motion design, na verdade, trouxe uma ponte entre as instituições, as empresas, os meios de entretenimento e o seu próprio público, o usuário, o cliente. Foi usado como uma ferramenta que comunica a mensagem de forma criativa, dinâmica e interativa, em formato de vídeos gráficos. Isso, na verdade, é relevante, tendo em conta que a diversidade existente aqui em Moçambique. E só para finalizar, como designer, nunca deixa de pensar no local e sempre ponha-se no lugar da pessoa que irá consumir o seu trabalho. Porque esse trabalho tem a ver com criar algo para encontrar soluções a um problema desse próprio consumidor. E como motion em particular, manter a sua linguagem fresca, em movimento e dinâmica e tenta procurar e aplicar as tendências locais novas e de fora de animação, sempre com poder. Mantém-se sempre atualizado, isso é muito importante. E assim, infelizmente, chegamos ao fim da minha contribuição no podcast. Obrigada pela atenção, um grande abraço e fiquem bem.